Agora, essa semana no Rio de Janeiro nós tivemos criminosos que explodiram um caixa eletrônico no bairro de Vila Isabel, trocaram tiros com a polícia. E esse tipo de ação é conhecida como Novo Cangaço. Na última semana, a Câmara aprovou um projeto conhecido como Novo Cangaço. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com um especialista em Direito e Processo Penal, o Leonardo Pantaleão. Leonardo, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na Jovem Pan News. Leonardo, essa tipificação, ela é importante para a gente conseguir reprimir a ação dos criminosos nessa nova modalidade, né, que já vem produzindo um efeito de pânico e pavor na sociedade? William, é um prazer falar com você, com todos que nos acompanham. Você tem total razão quando você esclarece que esse comportamento vem causando um grande desassossego social. E esse é o objetivo dessa nova tipificação que foi agora aprovada pela Câmara, né, pelos deputados, e agora migra para o Senado para eventual pontuação, ou eventual sugestão, ou até mesmo uma aprovação dessa criminalização desse comportamento. Essa situação, se você se lembrar bem, ela começa a ganhar grande impacto quando nós tivemos em 2020, começou de uma forma mais intensa ali, em diversos estados do país, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, ações desse tipo. E é por essa razão que o poder público se sente na obrigação de responder à altura, tornando essa conduta uma conduta rigorosamente punível, chegando até a pena de 40 anos de reclusão, que é hoje o máximo que a nossa legislação permite. Fabi. Boa tarde, doutor. Doutor, realmente essa nova modalidade de crime vem assustando as pessoas, até mesmo porque não me sai da memória de escudo humano sendo usado, né, por esses criminosos. Então, o que essa legislação, nova legislação que segue ao Senado, ela vem tentar colocar como crime hediondo, é isso, doutor? Eu queria que você explicasse essa parte aí para as pessoas entenderem o que significa ser um crime hediondo. Quando você coloca, Fabi, essa questão relacionada a ser um crime hediondo, significa que o legislador considera essa conduta uma conduta extremamente grave. E quando você classifica esse comportamento como tal, você coloca uma série de restrições, uma série de benesses aos agentes que desenvolvem esse tipo de comportamento. Aqui eu posso dar alguns exemplos. O crime hediondo, ele não permite benefícios como anistia, graça, indulto, ele não permite, por exemplo, aliás, ele até tem agora, de acordo com o pacote anticrime recentemente aprovado, né, que entrou em vigor em 2020, ele tem rigores muito maiores para a progressão de regime, em determinadas circunstâncias veda o livramento condicional, portanto é muito sim mais rigoroso do que um crime não qualificado como hediondo. Doutor, e nós tivemos uma migração, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nos últimos 10 anos, a delegacia de roubo a banco, ela reduziu de 800 casos para 20 casos ano. E eles tinham esse tipo de assalto, ele ia para carro forte, as centrais de distribuição de dinheiro, agências bancárias, foram migrando. As principais lideranças já foram presas, porém nós ainda temos esses dissidentes e essa turma que vai migrando de um crime para o outro. A ideia é dar o recado, como foi dado na década de 80, no final da década de 80, para o sequestro. Ou seja, não é um bom negócio cometer sequestro no Brasil, não é um bom negócio fazer um novo cangaço. A ideia é essa? A ideia é essa, a ideia é deixar muito claro que o nosso poder público está disposto a exercer o máximo de rigor para poder criar esse tipo de prevenção. A finalidade maior da pena no nosso direito penal atual é prevenir o comportamento ou reprová-lo a partir do momento em que ele é desenvolvido. Então, é exatamente isso. A ideia é fazer com que as pessoas que tenham eventualmente essa inclinação pensem, porque vão sofrer os consectários bastante rigorosos, seguindo ao máximo da nossa legislação. Fabi. Doutor, junto com essa legislação aí que está tipificando o novo cangaço e colocando ele como crime hediondo, o que mais nós deveríamos cobrar aí dos nossos legisladores para que o crime, de fato, seja temido aí do ponto de vista punitivista do Estado?
Ô Fabi, toda vez que nós pensamos em uma possibilidade de diminuir a redução da criminalidade, não basta somente uma mudança legislativa aumentando o rigor da punição desses comportamentos. Esses comportamentos, de fato, têm que ser punidos. Então, aquela máxima que todos nós já conhecemos, que o que vai fazer reduzir a criminalidade é a certeza da punição. É claro que se você conseguir aliar essa certeza da punição com esse rigor maior que o nosso legislador penal quer atribuir a esse tipo de comportamento, você começa a manter ali uma circunstância bastante favorável a uma diminuição desses crimes. E aí, até aproveitando aquilo que o William agora há pouco comentou, essas migrações elas são corriqueiras. Se nós formos avaliar agora como a polícia, como os órgãos de segurança começaram a focar muito para tentar inibir esse comportamento do novo cangaço, que vai trazer, se aprovado no Senado, o crime de domínio de cidades, esse é o nome do crime que, eventualmente aprovado, vai passar a integrar a nossa legislação penal. Você já começa, por exemplo, a perceber migrações desses grupos fortemente armados migrando para joalherias, por exemplo, em shopping centers. Quase que diariamente nós já estamos aqui verificando grandes ocorrências também envolvendo esse tipo de conduta. Então essa migração, ela realmente existe e não há outra situação possível a não ser um rigor por parte do Estado numa reação a esse comportamento. Doutor, de 2017 para cá, o DNA, ele ajudou muito em colocar, por exemplo, uma pessoa numa cena do crime, em função de um papel de bala, de uma ponta de cigarro, porque no momento, você não conseguia prender a pessoa, mas depois, com a investigação, você conseguia provar que ela esteve naquele roubo. No novo cangaço, você tem a pessoa que explode, a pessoa que dirige o carro, aquele que está na contenção com o fuzil, impedindo a chegada das autoridades policiais, você tem aquele que está controlando o drone, tem aquele do planejamento. E aí eu pergunto ao senhor, com esse tipo de tipificação, aquele que, independente da sua função na quadrilha do novo cangaço no assalto ao banco, ele é responsabilizado da mesma forma que o outro, aquele do drone, a responsabilização é a mesma do que está com o explosivo? O nosso legislador penal, William, ele coloca muito claramente que todo aquele que concorre de qualquer forma, ou seja, que colabora de qualquer maneira para a prática de um crime, responde pelas penas a ele cominadas. Então, independentemente de você ter praticado aquela conduta diretamente, ou seja, de você ser aquele indivíduo, aquele agente que está na agência pegando, recolhendo as notas, no caso de uma agência bancária, ou você ser aquele que está dando apoio externo, ou está pronto para ser o motorista de fuga, por exemplo, no momento em que essa conduta for aperfeiçoada, você vai sofrer e vai responder da mesma maneira e pelo mesmo crime por conta dessa contribuição voluntária e essa contribuição bastante significativa para que o crime se consuma. Fabiana. Então, doutor, para resumir, a tentativa do nosso legislador é dar o seguinte recado, para não entrar nesse tipo de crime, porque vai responder um pouco mais, de maneira um pouco mais efetiva, né, podendo chegar a 40 anos de prisão, que também é uma inovação, a gente fala recente, mas doutor, porque na história da criminalidade brasileira, né, o pacote anticrime é recente mesmo. Mas aí agora já se tratando da migração que o William abordou, o senhor também, seria então crível que o legislador já também previsse essas novas situações e colocassem esses outros crimes também como crimes hediondos para que, então, esses crimes severos e que pessoas correm risco de vida verdadeiramente fossem, resguardado pela legislação e pelo poder estatal? Não tenho dúvida, esse tipo de conduta, como eu mencionei no início aqui da nossa conversa, é capaz de criar um grande desassossego social. E é dever do Estado restabelecer o equilíbrio e a ordem. E para isso ele pode se valer daqueles mecanismos legislativos que não esbarrem em textos constitucionais para poder impor a sua paz social tão desejada. Então, é muito importante que essas condutas, esses comportamentos que gerem esse tipo de angústia, esse tipo de completa sensação
de abandono, entre aspas, que as vítimas desses crimes acabam sofrendo, principalmente naquele momento em que você se depara com pessoas amarradas a capôs de automóveis, tetos de automóveis, servindo ali, como vocês mesmos colocaram, de verdadeiros escudos humanos para poder inibir uma reação do Estado. O Estado precisa, sem dúvida alguma, dar uma resposta, e a melhor forma, diante do direito penal, é colocar essa conduta como sendo um comportamento hediondo por conta dos rigores e as diminuições de benefícios que podem dele decorrer. Agora, doutor, a pauta segurança pública, ela teve destaque nessa semana, né? A bancada da bala, ela conseguiu um resultado muito positivo nas suas propostas, né? Conseguiu o fato da saidinha, agora a gente está vendo o novo cangaço. Houve uma mobilização nessas últimas 2 semanas dessa turma voltada mais para a área de segurança pública. Houve, sem dúvida nós temos aí uma movimentação grande em relação a essas mudanças, esses rigores da nossa lei penal. Isso, como eu mencionei, já vem num crescente. Agora há pouco já comentamos sobre o pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, e com ele já trouxe uma série de outras alterações, impondo maiores rigores, né, de punição. Depois nós viemos aí com outras legislações que caminharam agora recentemente, a própria lei Henri Borel, que também trouxe agora novidades, aumentando também aí os rigores do Estado em relação a determinados comportamentos envolvendo crianças e adolescentes que são vítimas de violência, de agressão, também no ambiente doméstico, e agora continua essa aceleração em se trazer para a sociedade uma questão de maior tranquilidade social. Agora, é importante também mencionar que existe uma máxima no direito penal brasileiro, e a sociedade muito comenta isso, que o Brasil, em tese, é o país da impunidade. Acho que isso todo mundo já ouviu falar, todo mundo comenta, todo mundo leva isso a um extremo. Mas aqui, a título até de curiosidade, é importante até deixar claro que a realidade não é bem essa, viu, William e Fabi? Por quê? Por um motivo muito simples. O Brasil hoje tem uma população carcerária de aproximadamente 1 milhão de pessoas, para a gente poder arredondar aqui em números absolutos. E por incrível que possa parecer, uma novidade para muita gente é que o Brasil, no ranking mundial de encarceramento, ele ocupa a 3ª posição. Ele só perde para a China e Estados Unidos. É a 3ª nação do mundo que mais prende, veja que coisa. E mesmo assim, nós temos um índice de criminalidade alto dessa forma. Fabi. Doutor, mas a gente precisa lembrar aqui que ainda no Brasil, infelizmente, a gente tem um número de homicídios ainda não resolvidos, né? A exceção é o estado de São Paulo, que tem uma perícia técnica. No Rio de Janeiro, acabamos de acompanhar a entrevista da delegada extremamente preparada, se tratando lá do caso do cônsul, né, falando do exame pericial, do corpo de delito como um todo, né? Então, talvez, doutor, a gente tem uma população carcerária altíssima, mas a impunidade ela ainda é latente, justamente porque parece-me que os grandes criminosos, os criminosos de colarinho branco, ainda se safam dessas penas de algum modo. Então, quanto mais eu sou dessa opinião, quanto mais a gente enrijecer a legislação e mostrar que é errado, né, entrar para o crime e avançar, e era essa pergunta que eu queria fazer para o senhor. O senhor eu tenho essa convicção, mas o senhor também tem, operando na área, que o crime e a violência, ela é escalonada, então, portanto, deveríamos coibir já os crimes de menor potencial ofensivo para que não haja essa progressão aí natural e violenta do crime. Ô, Fabi, você tem razão quando você fala isso. O Estado tem que, na verdade, ele responder, mas tem que responder de maneira proporcional ao comportamento que é desenvolvido. O Brasil prende muito, mas, por outro lado, o Brasil também prende mal. Ele acaba prendendo pessoas envolvidas em situações que não necessariamente teriam essa obrigatoriedade. Muitas vezes crimes que não são praticados com violência, não são praticados com grave ameaça, você acaba tendo o encarceramento desses agentes. Então, isso tudo contribui para que a população carcerária seja alta, para que o número de prisão seja alta, mas, por outro lado, não é suficiente para combater a criminalidade. Porque se, eventualmente, o nosso poder judiciário ele focasse realmente na prisão daqueles comportamentos, e claro que o judiciário cumpre a lei, portanto, se a nossa própria legislação flexibilizasse de alguma maneira a ressocialização
de indivíduos que não praticam crimes com violência ou grave ameaça por outros meios, que não necessariamente o encarceramento, aliás, como a nossa lei penal e processual penal também começou a fazer agora, através de um modelo de justiça, que é um modelo de justiça, não aquele modelo conflitivo tradicional, mas um modelo consensual, e o acordo de não persecução penal, por exemplo, também trazido aqui pelo pacote anticrime, é uma demonstração disso. Então, quanto mais o Brasil ele começa a caminhar por uma justiça consensuada naqueles crimes que não causem um desassossego tão grande, mais tempo o judiciário terá para poder se concentrar realmente nesses outros delitos que venham a necessitar de um rigor mais intenso por parte do Estado. Nos microfones da Jovem Pan, Leonardo Pantaleão, especialista em direito e processo penal, queria agradecer a gentileza da sua entrevista aqui no JP Domingo. Eu que agradeço, foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Bom finalzinho de dia para o senhor.